Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, os amados que nos acompanham aqui nesse canal. Eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das igrejas Batista da Provisão aqui no sul de Minas. E eu quero hoje estar falando acerca de um assunto o qual trouxeram até mim pedindo uma resposta. O que eu penso, o que eu acho acerca do carnaval gospel, das igrejas, estarem indo nesses dias de carnaval com o intuito de evangelizar, criando seus blocos de carnaval para cair ali, na folia, na verdade, mas segundo alguns líderes, segundo alguns pastores, algumas denominações, o intuito é evangelizar. Eu quero ler com você o capítulo de número 6 de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Pois quem semeia na sua carne, da carne, colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. A palavra de Deus, ela é enfática com relação ao que é santo e ao que é profano. Se eu estivesse aqui falando desse tema há 15 anos atrás, seria até desnecessário falar nisso ou tocar nesse assunto, 15, 20 anos atrás, porque na verdade os cristãos sabiam e entendiam a realidade de uma coisa e outra. Hoje nós vemos que há uma mistura, há um misto de gente, como até mesmo fala na saída do povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que foi no meio deles um misto de gente, que fez com que Israel se desviasse novamente, tentasse ou tivesse o desejo de voltar para o Egito. Olha a influência desse mito de gente, desse misto de gente. Então nós vemos que carnaval, a palavra já significa festa da carne. Nós podemos olhar na história da igreja, no decorrer das épocas da igreja e principalmente no início dela. Havia em Roma, havia no princípio do Evangelho, muitas festas regadas a bebidas, regadas a sexo livre e a tantas outras pornografias ou situações até de desvios sexuais. E nós não vamos encontrar os discípulos, ou pelo menos os apóstolos, corrigindo essa falha de caráter, essa falha até mesmo de percepção da santidade de Deus, junto àqueles que praticavam tais atos. Por quê? Porque os crentes daquela época não se envolviam com as festas mundanas, com as coisas que praticamente não os qualificavam como seguidores de Cristo. Mas hoje, infelizmente, nós temos que ver, não habituar, mas ver a fraqueza espiritual e até mesmo a decadência espiritual da igreja, aonde tira aí 5 dias do ano, praticamente, que são aí os dias iniciais do carnaval até o seu término, para fazer blocos de igrejas, blocos gospel, para evangelizar no carnaval. Fazem aí suas marchinhas, suas músicas, e até vimos aí uma liderança dessas dizer que nós entraremos no céu sambando. Então nós vemos, irmãos, que a igreja, ela perdeu a sua característica em grande parte dela.
Hoje, praticamente, as pessoas, em vez de fazer um retiro, em vez de ter, né, ali a sua adequação ao que é santo, eles procuram se misturar. Eu não quero ir longe porque isso é um tema que desmerece até a nossa colocação como cristão. O cristão é averso, é ao contrário ao que se chama, né, no nosso país de carnaval, porque nós sabemos que o carnaval no nosso país não significa uma mera apresentação de fantasias, de alegorias, mas sim uma festa da carne, regada a adultério, regada a traições de casais que estão para se casar, namorando ainda, noivando, regada a sexo livre pelas ruas, pelos bailes, pelos cantos das cidades e, além disso, drogas, brigas, mortes. Então, para definir a minha colocação sobre isso, eu quero ler Gálatas capítulo 5, no seu versículo de número 19, aonde diz assim, ó, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência. 3 citações de palavras referentes à conduta das pessoas dentro do carnaval, não na sua totalidade, claro, tem pessoas que vão ali para apreciar os blocos, mas dentro desses blocos, né, de carnaval, ali se mostra claramente a palavra que é definida para identificar essas impurezas, a palavra porneia. Então nós vemos aqui, ó, imoralidade, impureza, indecência. No versículo 20, idolatria, feitiçaria e inimizades. Primeiro, inimizade com Deus, feitiçaria no sentido de que ali estão as definições de cada partido, vamos pôr assim, né, de cada escola de samba com relação aos seus deuses. A idolatria, muitos dos hinos, muito das canções ali cantadas, ou sambas, né, não entendo muito disso, são relacionadas aos seus deuses. E neste ano nós teremos uma letra de um samba expondo a figura de Cristo, o nosso mestre, a nossa real identidade de adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Continua ainda dizendo, ó, rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias, partidarismos. Olhe bem quanta coisa está relacionada às obras da carne e nós encontramos nesses dias dessa festa. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora eu te pergunto, num ano de 365 dias, a igreja ou as denominações que se colocam como representantes de Cristo precisam estar lá, com seus blocos, com suas fantasias, com seus cânticos, para dizer que está evangelizando em 5 dias. Não. Basta que eles peguem aí uma bolsinha cheia de folhetos, basta que eles peguem aí, né, uma turma de 4, 5, 6, ou 10, ou 30, ou 50 e saia distribuindo folhetos para essas pessoas. Não há necessidade de imitar aquilo que o mundo ele confessa como seu. A Bíblia diz, e João fala isso, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por isso eu li aqui o primeiro versículo, o primeiro versículo dessa mensagem, dizendo o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. A realidade é que essas pessoas são carnais. Essas pessoas não estão na palavra de Deus segundo o Espírito. Nós vimos aí até pastores influentes botando em cima de um púlpito, no ano passado pelo menos, uma escola de samba gospel. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei e volto a dizer que isso seria desnecessário falar há 20 anos atrás,
há 15 anos atrás. Nós hoje estamos vivendo o pior tempo da igreja, o pior tempo do povo de Deus. Uma mescla aonde, em vez de a igreja influenciar o mundo, a cada ano o mundo influencia a igreja. Hoje, com certeza, neste ano, nós teremos ainda muito mais escolas de samba, gospel, ou blocos gospel. Por quê? Porque aqueles que entraram há anos atrás influenciaram outros, esses vão influenciar outros e assim por diante. Porque, na realidade, nós não queremos as coisas do céu. Nós queremos as coisas que são da carne. E o penhor da carne, ou o pendor da carne, dá para a morte. A inimizade contra Deus não gera fruto. E outra coisa eu posso dizer com certeza, isso não agrada o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa estar marcando aí como gostei ou como não gostei, mas inscreva-se no canal, coloque aí, né, o seu joinha, coloque aí também, marque aí também, aliás, não sei muito lidar com isso, marque aí também com um clique no sininho das notificações, assim você será notificado a cada vídeo aqui postado. Que Deus te abençoe, talvez na próxima semana, uma direção minha, preciso confirmar com Deus, vamos fazer um culto de doutrina sobre o carnaval. Ali vou discorrer melhor sobre o assunto dessa pergunta. Deus te abençoe, até um próximo vídeo, em nome de Jesus.